Existe uma ideia que soa errada que separa quem melhora de quem vive apenas se explicando. Assumir que você é fraco e incapaz. Quando alguém escuta isso, a reação imediata é rejeição. Isso é pensamento negativo. Isso destrói a autoestima. Isso apenas piora as coisas. Você não melhora a partir do que você finge ser. Você melhora a partir daquilo que aceita ser. E aqui está um ponto que à primeira vista parece contraditório, mas não é. Quanto mais você precisa acreditar que é forte, menos você tolera a ideia de treinar força. O nosso cérebro, ele odeia admitir falhas. Ele prefere histórias, gosta de justificativas, prefere se sentir bem agora do que se sentir bem depois. Então ele começa a criar uma ilusão. Eu já sei, está tudo bem. No fundo, eu sou assim mesmo, mas algo gera uma dúvida. E se essa sensação de estar tudo bem for exatamente um mau sinal? Porque toda melhora real começa no mesmo lugar desconfortável. Quando alguém olha para si mesmo e pensa, sem drama e sem desculpa, eu ainda não dou conta. E isso não destrói a pessoa, a posiciona. Ou seja, a partir do momento em que ela aceita o lugar que ela está, ela sabe o que deve fazer para chegar aonde quer ir. Guarde essa ideia, porque num primeiro momento ela parece simples, mas muda completamente a forma que você enxerga a constância, disciplina e o aprendizado. E daqui a pouco vai ficar claro porque aceitar a própria fraqueza é o primeiro ato de força real, mesmo que agora isso ainda soe estranho. Existe um tipo de pessoa muito comum. Ela decide que quer mudar, começa animada, assiste vídeos, lê frases, anota ideias. Durante alguns dias, às vezes semanas, sente uma energia estranha, quase eufórica. Agora vai. Mas algo curioso acontece. Quando os resultados não aparecem rápido, quando a disciplina falha, quando o esforço começa a doer, essa mesma pessoa não pensa: eu sou ainda fraco nisso. Ela pensa outra coisa, mais comum. Isso não é pra mim. Esse método não funciona. Talvez eu não precise assim tanto mudar. Percebe o padrão? Essa pessoa nunca se assumiu incapaz. Ela assumiu que deveria ser capaz desde o início. E quando a realidade desmentiu essa expectativa, o ego precisa entrar em cena e salvar a imagem. Então vem a justificativa e com ela a estagnação. Esse é o contexto em que a maioria das pessoas vive. Não é falta de vontade, não é falta de inteligência. É excesso de proteção da própria identidade. Desde cedo aprendemos que ser fraco é vergonhoso, que errar é sinal de incompetência, que admitir ignorância é se diminuir. Então crescemos treinados não para melhorar, mas para parecer que somos resolvidos. O resultado é um adulto que, no fundo, ele até quer evoluir, mas não suporta o desconforto de admitir coisas como eu não sei, eu não consigo, eu ainda não dou conta. Ainda. E sem essa admissão, nada acontece de verdade. E um detalhe importante, o desenvolvimento pessoal moderno vende a ideia de que você precisa se sentir confiante desde o início. E a realidade ela é inversa. A confiança vem surgindo após a ação repetida, não uma, não duas, mas várias vezes, e nunca antes da ação. Mas para agir repetidamente, você precisa admitir que será ruim no começo, que será inconsistente, que será fraco. E isso entra em conflito direto com a imagem que todo mundo quer proteger. Essa história da pessoa que começa, se empolga e desiste, não é sobre preguiça, é sobre uma identidade frágil que não aceita a própria fragilidade. E quem não aceita que é incapaz no início, transforma cada ou qualquer dificuldade em uma ameaça pessoal. E quando tudo começa a virar ameaça, o único caminho é desistir. E o verdadeiro problema começa quando ela confunde quem ela é com aquilo que ela consegue fazer hoje com a sua capacidade atual. E no momento em que falhar se torna uma ameaça à identidade, toda tentativa de evolução se torna risco. Errar deixa de ser um dado do processo, uma informação, e passa a se tornar como uma prova de inadequação, de incapacidade. E aqui
o ego entra em cena. O ego não quer que você melhore. Ele quer que você pareça competente agora. Ele prefere uma vida mediana, desde que a imagem interna esteja bem. Então, para conseguir isso, ele sussurra coisas convincentes. Você já tentou. Você não é assim. Você funciona melhor do outro jeito. Essas frases soam racionais e equilibradas, mas na prática são apenas umas fugas sofisticadas. Repare como isso se manifesta no dia a dia. Quando a pessoa não consegue manter a disciplina, ela não pensa, sou indisciplinado e preciso treinar isso. Ela pensa, eu não gosto de rotina. Quando a pessoa não consegue estudar com constância, não pensa, eu sou fraco em me manter focado. Ela diz, meu aprendizado é diferente. Quando não suporta o desconforto de insistir, não diz, sou frágil ou incapaz aqui nesse âmbito. Ela diz, não vale o esforço. Percebe o padrão? A incapacidade nunca é encarada como algo que pode ser treinado. Ela é convertida em identidade fixa, quase como um traço de personalidade. E isso é um ponto perigoso, porque a partir daqui a pessoa não está mais tentando melhorar, ela está se explicando para permanecer igual. A filosofia antiga já alertava sobre isso. Os estoicos diziam que o homem sofre mais pelas histórias que conta a si mesmo do que pelos fatos. E o fato é simples. Você não dá conta ainda, e a história é complexa, não era para ser mesmo. Mas enquanto essa história existir, o ciclo se repete. Primeiro vem a empolgação inicial, depois o primeiro atrito com a realidade, logo após o ego ferido, depois vem a justificativa elegante e por fim paralisação. É por isso que tanta gente consome diversos conteúdos de desenvolvimento pessoal e se mantém na mesma situação. Não falta informação, falta humildade operacional, a capacidade de olhar para si mesmo e dizer, eu sou ruim nisso, e tudo bem ser ruim no início. Assumir fraqueza não é o problema. O problema é não assumir e por isso nunca treinar essa fraqueza. E sem essa aceitação, toda a tentativa é apenas teatro. E teatro não transforma caráter, hábito, muito menos vida. Existe um momento em que a pessoa pode escolher parar de lutar contra a realidade. Não é um momento dramático. Muito menos tem uma música épica, nem sensação de vitória. É apenas um instante em que a pessoa pensa, eu sou fraco nisso, e isso explica muito. Quando essa frase é dita sem raiva nem vitimismo, algo raro acontece. O conflito interno diminui. A pessoa para de gastar energia se defendendo de si mesma. Ser fraco em disciplina significa que você precisa de estrutura, não de motivação. Ser incapaz de manter constância significa que você precisa de repetição simples e não de metas grandiosas. Percebe a mudança? Quando você aceita a incapacidade, o próximo passo se torna óbvio. Quando você nega, tudo fica confuso. Assumir que você é fraco é parar de mentir para si mesmo. E parar de mentir é o primeiro ato de força real. Não é uma autoestima inflada que constrói uma vida sólida. É honestidade repetida todos os dias. Faça sol, faça chuva. Todos os dias. E a pessoa que cresce não é a que acredita ser capaz, é a que age apesar de saber que ainda não é. E essa aceitação, se te preocupa, não te coloca abaixo de ninguém. Pelo contrário, te coloca acima da média. Porque a maioria prefere a ilusão confortável de que já é o suficiente a encarar o desconforto de melhorar. E se você não aceita que é fraco hoje, realmente não precisa buscar melhoria alguma, mas não porque já está bem, e sim porque decidiu permanecer igual. Aceitar a própria incapacidade não é o fim da linha, é o único lugar onde a linha começa. Antes de encerrar, vale a pena a gente recapitular o que aprendemos hoje. Ninguém melhora enquanto insiste em se sentir forte. O desenvolvimento pessoal começa quando a pessoa aceita, sem dramas e sem desculpas, que é incapaz e fraca hoje. E no começo, assumir fraqueza não é desistir, é simplesmente parar de fingir. Vimos como as pessoas são treinadas a proteger a identidade em vez de treinar a capacidade, criando justificativas elegantes para não mudar. E ficou claro como o ego transforma a incapacidade em uma identidade fixa e usa explicações racionais para manter como
tudo sempre esteve igual. Entendemos também que aceitar a própria limitação reduz o conflito interno, orienta o treino certo e inaugura o único ponto real de crescimento. Quem não aceita que é pouco hoje, não vai construir algo maior amanhã. Não por falta de potencial, mas por falta de honestidade. E o início de qualquer vida acima da média não é com confiança exagerada. É uma verdade sustentada todos os dias.